Dia 23 de novembro é dedicado para o combate ao câncer infantil e o médico oncologista André Bruneto está aqui com a gente para conversar sobre essa doença. Boa tarde, doutor, tudo bem? Boa tarde. Tudo bom, doutor? Uma satisfação, prazer. Seja bem-vindo. Bom final de tarde para quem está nos assistindo. Bom, é um assunto muito sério e na medida que as pessoas imaginam que o câncer está atrelado hoje ao indivíduo que já viveu, que já passou, né, boa parte da sua vida, se associa muito a maus hábitos que a gente tem ao longo da vida, mas quando a gente fala em câncer infantil, já todas essas premissas caem por terra, né? O câncer ele não é uma exclusividade na pessoa na terceira idade, por exemplo. Esse é um ponto muito importante que a gente sempre fala, né? O câncer de adulto é um câncer do envelhecimento celular, né? Associado a fatores de risco, né? Vou dar um exemplo comum aqui, tabagismo. Sim. E câncer de pulmão. Já o câncer infantil é uma doença de células jovens, né? A criança ela está crescendo. E os tumores são completamente diferentes. Quando a gente fala em prevenção, existem várias formas de prevenção. A gente tem a prevenção primária, tá? Que é quando tu quer atuar sobre o fator de risco, né? E a gente falando de hábitos, por exemplo. Vou dar um exemplo para vocês. Combate ao tabagismo. Tá? Essa é uma forma de prevenção primária. A doença ainda não se estabeleceu e se vai direto no fator de risco para fazer a prevenção. Como na criança não se tem um fator de risco ambiental, vamos dizer assim, que se possa fazer a prevenção primária, o que a gente preconiza? A prevenção secundária. E é aí que entra o diagnóstico precoce. Né? Só vamos lembrar que teve recentemente agora a prevenção contra o câncer de mama, né? No Outubro Rosa. Estamos no Novembro Azul, que é o mês da prevenção também do câncer de próstata. E o que é a prevenção? Por que o diagnóstico precoce? O diagnóstico precoce ele nos possibilita aumentar as chances de cura dos pacientes, né? Esse é o conceito mais importante que se tem. Só para vocês terem uma ideia, no Rio Grande do Sul, nós temos 500 novos casos de câncer infantil por ano. Tá? É a doença que mais mata crianças, tá, no Brasil. E existe, isso já está bem estabelecido na literatura, que o atraso no diagnóstico e no tratamento. Mas quais são os sinais, doutor, por exemplo, e que fatores podem gerar essa doença nas crianças? Eu vou chegar lá. Se me permite, claro, eu até tenho um material informativo que eu deixei aqui, que foi elaborado, que depois eu vou explicar, que fala um pouco dos sinais e dos sintomas. E a gente pode falar especificamente sobre isso depois. Sim. Mas só para dar uma noção para vocês da importância do diagnóstico precoce e que essas crianças sejam encaminhadas para centros especializados com experiência em tratar câncer infantil, porque não é qualquer lugar que faz isso. Então, a criança tem que ser atendida de forma rápida e encaminhada para o lugar certo. A gente aumenta as chances de cura de 20% a 30% para 70%. Nossa. Tá? É uma diferença enorme. Nós estamos falando aí de 150 crianças que seriam curadas para 350, nas nossas estatísticas só do Rio Grande do Sul. Então, são 200 vidas salvas, fazendo com que essas crianças possam ser atendidas de forma rápida. Deixa eu só, vou mostrar para o público, esse aqui é um material respondendo a tua pergunta, claro. Fernando, que foi desenvolvido do Instituto Câncer Infantil junto com o Instituto Ronald McDonald, que é um programa de diagnóstico precoce, em que a gente fez no Estado uma campanha de conscientização e capacitação para profissionais da saúde e suas famílias. E sempre quando a gente tem evento, a gente leva esse material. Vamos mostrar para a câmera aqui, doutor. Ele é um material que faz o treinamento, então, não só de profissionais da saúde, mas assim, o próprio paciente, né? Nós temos aqui adolescentes que podem ler esse material e chegar em casa, ó, pai e mãe. E ele foi desenvolvido e ele é distribuído nos nossos eventos. Por exemplo, na semana agora passada teve a Corrida pela Vida, né, que reuniu mais de 20 mil pessoas. E se vocês olharem, assim, a gente tem vários sinais e sintomas que podem aparecer
né, e que a gente tem que estar atento. Não sei se vocês gostariam que eu falasse dos principais aqui. Eu estou vendo alguns assim, doutor. Por exemplo, vou pegar aqui, surgimento de caroço em qualquer parte do corpo. Isso é uma coisa importante, essa parte do caroço, porque todo mundo pensa assim, é um caroço, eu tenho que ficar preocupado. Não. Quando a gente tem uma infecção, por exemplo, uma amidalite, é normal ter um caroço. Sim. Um caroço pequeno, as ínguas, né? As ínguas. Pequeno, dolorido, que depois regride da infecção, né? Esse caroço não tem problema. Qual é o caroço que tem problema? É aquele caroço que geralmente é duro, é fixo, que ele não regride, ele é progressivo ao longo do tempo, ele aumenta de tamanho. Sim. Esse sim é um caroço que preocupa. Sim. Não, eu estou vendo aqui outros sintomas, por exemplo, febre, vômito, são coisas que podem acontecer com as crianças. Então, claro, a intenção agora é também não alarmar a população na medida em que isso pode estar acontecendo com seu neto em casa, com seu filho, que são situações normais. O Perfeito. Importante é procurar e investigar isso, porque muitas pessoas tratam com aspirina, com o que tem em casa. É verdade, muitos dos sintomas são comuns, né? Sim. Por exemplo, náusea, diarreia, vômito, febre, né? Febre tem com infecção, náusea tem com, enfim, infecções alimentares, gastroenterites. Quando é que a gente tem que estar atento? É aquele sinal que é progressivo, que ele não passa, assim. Não é normal uma criança ter dores ósseas na coluna, né? Então tem que procurar um atendimento. Não é normal a criança ficar com vômito além de 2, 3 dias depois de uma infecção viral. Se essa é uma coisa que dura mais tempo, é um sinal que preocupa. Pode ser uma coisa que tem a ver com algum tumor do sistema nervoso central. Sim. Uma criança que está sempre cansada, está sempre com fadiga. Então, assim, o câncer ele é progressivo, né? Na verdade, ele não regride com o tempo. Então, muitas vezes a gente tem que esperar realmente, porque os sintomas podem se confundir com doenças né, mais benignas, vamos dizer assim, e tem que ter também um pouco de bom senso, né? Não dá para deixar... A criança, o normal é ter saúde, está brincando, claro, né? Uma criança prostrada sempre chama atenção. Agora, doutor, a leucemia é o câncer, acho que mais popular. Mais comum, sim. Ele é o mais comum? Era sim. Justamente essa pergunta. Sim, a leucemia é o câncer mais comum, seguido dos tumores do sistema nervoso central e depois os tumores ósseos, vamos dizer assim, o osteosarcoma e o sarcoma de Ewing. E tem os linfomas também, que são muito comuns nessa faixa pediátrica. Bom, a gente está com imagens aqui no fundo, né, do Instituto do Câncer Infantil, do portal. E, claro, a gente está falando sobre a doença especificamente, mas é importante também lembrar que as pessoas podem contribuir, podem ajudar. É importantíssima a participação de toda a sociedade. Geralmente, quando o câncer atinge uma criança, e isso é exposto publicamente, mobiliza a sociedade, sensibiliza muita gente. Vocês trabalham também nessa expectativa de trazer... Eu vejo muitos projetos para crianças que vão visitar palhaços. Lembro do filme Patch Adams, né, do claro, Robin Williams. Isso é importante também, porque a criança, bem como tu disseste, precisa brincar, precisa de alegria. Isso faz parte do tratamento. Faz parte, com certeza. Assim, um dos papéis do Instituto Câncer Infantil, sempre teve um vínculo muito forte com o Hospital de Clínicas, mas assim, estamos trabalhando num projeto de rede para poder assistir a todos os hospitais que atendem crianças do Estado. Né? É justamente dar todo esse apoio multidisciplinar para a criança, né? Que vai não é só na parte do remédio, né? Mas é na parte de todo atendimento do dentista, do pedagogo, né? Às vezes, coisas simples, né? Uma casa de apoio, por exemplo, né? Em que o familiar possa dormir, vem do interior do estado. Às vezes ele não tem dinheiro para o transporte e isso sim prejudica o tratamento. Então, é todo esse apoio multidisciplinar que o Instituto ajuda, né? Para que essa criança chegue no tratamento com as melhores condições possíveis. O tratamento de uma criança com câncer normalmente é a quimioterapia? Pode envolver químio. É meio paradoxal isso, as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender, mas assim, por ser uma doença em formação, as células elas estão crescendo o tempo todo. E a quimioterapia age no ciclo celular. Então, quanto mais, vamos dizer assim, agressivo a doença, mais eficaz é a quimioterapia. A quimioterapia é muito mais eficaz nos tumores pediátricos do que nos tumores de adulto, porque essa taxa de crescimento celular ela é muito maior na criança. Então, os tumores, em geral, na pediatria, são muito quimiosensíveis. A gente consegue cura, mesmo em pacientes já com doença avançada, só com a quimioterapia. E a cura acontecendo,
A criança deve ser acompanhada depois ao longo da vida? Há uma possibilidade que esse câncer retorne? Geralmente, depois que a cura acontece, esse problema, ou pelo menos o tipo de câncer inicialmente Geralmente detectado. a gente acompanha por 5 anos, né? Sim. A gente tem uma tendência mais moderna a tentar deixar essa criança viver, né? E não estar trazendo ela toda hora para o consultório. Mas existem alguns efeitos a longo prazo da quimioterapia que também é importante a gente acompanhar. Inclusive, o Instituto Câncer Infantil também está organizando um ambulatório de acompanhamento a longo prazo das crianças que saem da rede pública e que possam ter esse acompanhamento, às vezes, por 20, 30 anos. Tem alguns tratamentos que se usam que se tem aumento do risco de leucemias secundárias ao tratamento, secundária à quimioterapia, secundária à radiação. Então, esse acompanhamento a longo prazo ele é importante também. Perfeito. Eu só queria tocar num ponto que é o seguinte. As crianças, o câncer infantil, ele está ligado a alguma genética ou não? Sim, sim. Pode ser hereditário, digamos assim? Pode ser hereditário. Tem algumas síndromes, né, familiares em que se herdam genes que são genes que podem ser defeituosos, de reparação celular. Tem um componente hereditário, sim, nos tumores pediátricos, mas, em geral, não se conhece exatamente qual é o gene que foi envolvido na progressão desse tumor, na maioria das doenças, né? Isso é um pouco diferente do adulto, em que os fatores de risco, tu tem tempo para desenvolver a doença, né? O cigarro não é que tu vai fumar uma carteira de cigarro ou duas durante 5 anos que vai causar câncer de pulmão. É fumar 1, 2 carteiras durante 20, 30 anos. É aquele dano crônico que causa. Então, é mais ou menos essa é a principal diferença, vamos dizer assim. Bom, eu quero agradecer a disponibilidade do doutor estar aqui com a gente e lembrar, então, que o dia 23 de novembro é dedicado, então, ao combate ao câncer infantil e que as pessoas possam acessar o portal e possam contribuir da melhor forma possível. Tem nosso site do Instituto, a gente tem uma sede que vai inaugurar o ano que vem, que vai ter um centro de pesquisa dentro, vai ser aberta para o público para visitação, nós vamos organizar várias palestras para a comunidade. Então, nós estamos aí com um futuro bem bom pela frente. A nossa direção está navegando pelo portal e está bem fácil de achar como ajudar, como você pode doar, como você pode participar. Obrigado pela oportunidade de estar aqui divulgando. Seja bem-vindo, doutor. Né, seja bem-vindo, que a gente possa trazer sempre esperança para os nossos pequenos. Tá bom? Muito obrigado, André.